Boa tarde! Boa tarde, amigos, boa tarde, buscadores da luz, buscadores do eu, buscadores da essência da vida. Somos nós que aqui estamos nesse exercício de entendimento de o que estamos vivendo, como estamos vivendo, qual a importância dessa situação, qual a nossa atitude tem sido e como ela poderia ser. Esse é o nosso assunto de sempre, no autoconhecimento, prescrito por todos os sábios, a começar no nosso conhecimento lá pelo oráculo de Delfos, mais de 5 séculos antes de Jesus, até que 500 anos antes de Jesus, exatamente, ele foi visitado por Sócrates, o fundador da filosofia moderna, que adotou o lema do oráculo de Delfos para a filosofia moderna: conhece-te a ti mesmo. 500 anos depois, com a vinda de Jesus, ele assume essa determinação, esse princípio como base de sua doutrina no conhece-te a ti mesmo. 1800 anos depois de vários filósofos, missionários, pensadores, profetas trazerem igualmente esse mesmo conceito, Allan Kardec, na França, pergunta ao Espírito da Verdade qual o grande caminho, qual o principal caminho para a evolução da criatura, para a evolução espiritual da criatura, e a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Algumas décadas depois, a psicologia, ciência da alma, psique é alma, ao estudar o comportamento, a ação da mente, propôs como grande caminho terapêutico o autoconhecimento. Por quantas vias nós vamos precisar ouvir a mesma receita, o mesmo caminho, o mesmo estímulo até aceitá-lo, até segui-lo? Se nos dizemos cientistas, devíamos segui-lo. Se nos dizemos cristãos, devíamos segui-lo. Se nos dizemos filósofos, devíamos segui-lo. Por que não o seguimos? Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, esse é o grande caminho para a nossa evolução. Para isso, hoje, vamos fazer uma reflexão, dar um ponto nesse alinhavo da colcha de retalhos. Já que nós nos fragmentamos, precisamos nos religar, nos reunir. E uma parte desse alinhavo, nessa colcha de retalhos fabulosa da existência, é analisar por que estamos tão angustiados, tão doloridos, tão tristes, não é? Tão frustrados. Esse estado de alma que nós estamos agora precisa ser estudado por nós, porque para todas as realizações, antes de todas as realizações, condição, ferramenta fundamental de nossas realizações, somos nós mesmos. Se as realizações são nossas, nós somos a grande ferramenta das nossas vidas. E precisamos, como alguém que vai descascar o abacaxi, ver se a faca está afiada, como alguém que vai pintar uma parede, ver se o pincel está limpo, precisamos refletir sobre nós mesmos antes de qualquer realização. Essa é uma dica fabulosa. Se você vai discutir uma relação com seu parceiro, ter um momento de
reflexão, de uma reunião com o seu chefe de trabalho, uma reunião de síndico, do condomínio do prédio com o síndico, que definirá pontos importantes, ou mesmo espalhando isso para todas as situações cotidianas, porque todas elas têm a sua importância. Nós precisamos sempre pensar como está a faca com a qual vou descascar o abacaxi, como está o pincel com o qual vou pintar a parede, como estou eu agora. Fazendo isso, antes de ir para o local de trabalho, nós vamos ao banheiro, inspiramos profundamente, jogamos uma água no rosto, fazemos as nossas necessidades como quem limpa não apenas o corpo, mas como quem limpa toda a sujeira acumulada. E aí sim, limpos, renovados, vamos para o nosso dia de trabalho. Essa pausa, esse respeito, esse silêncio antes da grande apresentação da orquestra é fundamental. Se nós formos simplesmente rolando a vida ininterruptamente, sem parar para pensar, nós só vamos agir e reagir como um bicho. O ser humano, por ser autoconsciente, por ter pelo menos o potencial da autoconsciência, precisa perceber como eu estou tocando o meu dia hoje, como eu posso melhorar o padrão com o qual estou levando o meu dia. Isso é o vigiar, e quando nós percebemos que podemos melhorar, a melhoria é sempre uma oração. Não a oração como a religião nos impõe, Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, mas a oração como qualquer atividade que melhora o nosso padrão vibracional. Pode ser um contato com a natureza, há tantas formas, pode ser a prática de uma arte elevada, também há inúmeras formas. Pode ser a conexão com uma reflexão, uma mensagem que nos faz refletir, que nos faz dar uma mudança na chave, uma oração mesmo, se for sentida, se vier da alma. Há inúmeras formas. E nós precisamos ter essas ferramentas à nossa disposição. Então, vigiar e orar, isso é o que nos coloca uma cunha, porque quando o dia começa mal, tende a acabar péssimo, porque uma coisa ruim vai levando a outra. Só interrompe, só quebra esse destino de quanto pior, pior, o ser autoconsciente que percebe o que está acontecendo, estabelece uma pausa, e nessa pausa usa alguma ferramenta de melhoria do padrão vibracional. E aí ele inverte o ciclo e faz o quanto melhor, melhor. Se quem teve uma noite de pesadelos ou de insônia, não perceber-se, vai jogar seu estresse para sua família, recebendo estresse de volta, vai sair duplamente estressado para o trânsito, no trânsito vai receber o estresse das pessoas de volta, vai chegar triplamente estressado no trabalho, vai voltar quadruplamente estressado para sua casa no final do dia, e no meio desses múltiplos estresses vai praticar erros, vai praticar violências, vai se desarmonizar e desarmonizar os outros. Quanto pior, pior. Mas aquele que se percebe, faz a pausa, canta, dança, abraça uma árvore, toma uma água, respira profundamente,
se conecta com o sol, com o céu, com o infinito. Ouve uma música que mexe com a alma dele, que ele deve ter no seu celular para qualquer necessidade, uma Ave Maria, uma prece de São Francisco cantada. O que mexer com a sua vida, com a sua alma. E então, pensando bem, sentindo bem, ele se conecta com o bem e as ações dele só vão refletir toda essa imensa e boa sintonia. E as boas ações que resultarem disso vão retroalimentar os seus pensamentos e sentimentos positivos, que vão gerar ações ainda mais límpidas e luminosas, e mais pensamentos bons e mais ações, e assim o que era tudo de ruim passa a ser tudo de bom pela consciência, pela ação lúcida. E hoje nós estamos refletindo sobre a nossa angústia, a nossa frustração, a nossa dor, o nosso pessimismo, a nossa amargura. Podemos pensar sobre nós mesmos, sobre a vida, como uma avó, quem sabe, que leva o seu neto ao supermercado e lá tem a crítica experiência de ver o netinho querendo comprar todos os doces e comer todos os doces ali mesmo. E quando ela se vê obrigada a falar não para ele, a criança grita, esperneia, faz bagunça, se atira ao chão, chamando a atenção, claro, de todos. Uma cena infelizmente comum, não é? O que pensar sobre ela? O que fazer nessa situação? Vamos supor que essa avó tenha um insight, tenha uma proposição, e quando vê o seu neto deitado, estrebuchando, e as pessoas todas vendo, não se importa com as pessoas vendo, senta no chão, deita no chão ao lado do netinho e começa a estrebuchar também. Até que o neto, vendo o que acontece com a avó, ouvindo o riso das pessoas, os comentários das pessoas, para da sua loucura, olha para a avó estrebuchando, ri e sai do seu personagem. E então a avó consegue parar com ele, ali mesmo no chão, e consegue explicar o que está acontecendo. Que a avó, sua avó, tem dinheiro para comprar 3 doces. Você vai escolher esses 3 doces e depois do almoço de hoje, você vai poder comer os seus doces, tá bom? E isso num tom de voz ameno, carinhoso, passando a mão na cabeça da criança, como quem diz eu te amo. E a criança, pacificada, passa então a escolher seus 3 doces e vai depois com a avó fazer a compra que ela tinha se proposto naquele dia. Não é uma cena bonita? O que isso tem a ver conosco? A nossa angústia, o nosso desespero, a nossa frustração está colocada na atitude da criança. Nós somos a criança espiritual que quer porque quer que sejam atendidos os seus desejos. E que quer porque quer que os desejos sejam atendidos naquela hora.
E se recebe um não, porque a vida nem sempre atende os nossos desejos, a gente se revolta, a gente briga, a gente faz escândalo, a gente se frustra, a gente se angustia, como se a vida toda perdesse o sentido. Aquela criança sofria e nós sofremos mesmo. Não podemos diminuir o sofrimento dos outros. Mas de onde vem o nosso sofrimento? Quais as causas do nosso sofrimento? O que esse sofrimento fala sobre nós e sobre uma mudança, sobre um upgrade, sobre uma evolução que nós precisaríamos fazer? Essa criança, não todas, teve o estado de espírito de ouvir a vida, de parar o seu frenesi, a sua loucura, centrada no seu desejo. Eu quero que satisfaça o meu desejo, eu quero que satisfaça o meu desejo. Ela conseguiu sair daquilo e rever a sua posição, limitar o seu desejo, condicionar o seu desejo à sua necessidade, porque a sua necessidade era uma necessidade de almoço, mas ela condicionou, ela deixou em segundo plano o seu desejo frente à sua necessidade. Alguém pode pensar, mas essa avó foi muito inspirada. Sem dúvida foi. Mas Deus, o tempo todo, dispõe de recursos os mais criativos, os mais amorosos, os mais lúcidos, para nos acordar do nosso delírio egóico, do nosso delírio de ego, da nossa posição em que resume tudo e todos que acontecem à nossa volta, que estão à nossa volta, como bons ou maus, se atendem ou não atendem aos nossos desejos. E quando não atendem, nós nos desesperamos, angustiamos, a vida fica sem sentido. A vida sempre dá os seus toques, sempre dá os seus ensinamentos, mas bem-aventuradas as crianças que conseguem sair do seu delírio e aprender. Que maravilha! Que momento digno de aplauso nessa nossa cena no supermercado, depois que a criança se amansou, aceitou o limite, escolheu os seus doces e foi carregando-os junto com as outras compras para o caixa para comer depois do almoço. Essa cena seria digna de aplauso daqueles que antes se escandalizavam pela atitude da criança. Alguns deles, certamente, alguns de nós, inclusive, nesse nosso exercício aqui, devem ter imaginado essa criança precisava de um coro. De forma que a criança que estava carente de atenção, recebendo um castigo físico, iria aumentar a sua carência de atenção, aumentar a sua rebeldia, gerando numa pessoa mais agressiva um aumento do castigo físico. E isso ia parar aonde? Não é? Seria mais um movimento de ego sobre o ego, mais gasolina no incêndio. Seria uma criança birrenta tentando tratar de outra criança birrenta. Não importa quantos anos, não importa que posição tenha. Por isso tanta violência, esquerda, direita, pais e filhos, marido, mulher, de um time ou de outro, de um país ou de outro, da Ucrânia ou da Rússia, ou da OTAN.
Somos todos crianças birrentas querendo impor os nossos desejos, inclusive a Deus. E quando achamos que Deus não atende os nossos desejos, quando os outros não atendem nossos desejos, brigamos com os outros. Quando Deus não atende os nossos desejos, brigamos com Deus. Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria tanta fome, tanto sofrimento, pedofilia, abusos, corrupção, dizem os céticos. Ou seja, a justiça, o bem, o amor, a perfeição do mundo depende de ser resolvida aos nossos olhos. Nem suspeitamos que pode haver, para além dos nossos desejos, necessidades às quais nós devemos reconhecer e priorizar, atender em primeiro lugar, para só depois do almoço comer os nossos doces, buscar os nossos desejos. A frase é luminosa para todos nós. Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá rigorosamente e totalmente às nossas necessidades. Afinal de contas, qual é o pai cujo filho lhe pede um pão que ele lhe dá uma pedra? Pergunta Jesus. Seremos atendidos em todas as nossas necessidades. Se as nossas preces às vezes não são atendidas, é porque as nossas preces estão centradas no atendimento aos nossos desejos. Pedimos um emprego, pedimos que passemos num concurso, pedimos que consigamos uma relação amorosa, uma conquista amorosa na qual estamos tendo dificuldade. Pedimos a transferência ou a neutralização de uma inimizade no local de trabalho, na vizinhança. Como crianças birrentas que querem porque querem todos os doces agora. E quando a vida não atende, nos rebelamos com tudo. Poucos, raros de nós são aqueles que buscam qual é a necessidade profunda que a vida está querendo me atender com essa situação. Ou dito de uma forma mais simples, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Deslocando o eixo da minha vida dos meus desejos para o eixo da minha vida nas minhas necessidades. Do que Deus está querendo me ensinar? Do que Deus está querendo me curar com essa pessoa, com essa doença, com essa situação? E aí, refletindo com isso, refletindo sobre essa situação, nós paramos de brigar. Qual a vontade deve prevalecer? A minha ou do meu vizinho? A minha ou do meu cônjuge? A minha ou do meu colega de trabalho? A minha ou do meu chefe? Numa guerra de egos que resume todos os conflitos humanos, desde entre as pessoas, até entre as classes sociais, até entre as raças, até entre os países. Qual vontade deve prevalecer? A resposta está em Jesus. A resposta está no Pai Nosso. Todos os dias Jesus nos ensina a dizer o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vontade do Pai é uma só. Ele quer, a cada momento, Ele nos oferece elementos para atender o que nós realmente estamos precisando, não o que nós estamos desejando. E a diferença se dá através de uma chave que vem sendo revelada a todas as doutrinas espiritualistas em círculos pequenos, iniciáticos, mas que já vem sendo
divulgadas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos dois eus: o eu profundo e o eu aparente. O eu aparente é a casca composta de mágoas, culpas, medos, preconceitos. É o ego. Essa máscara de eu que parece sermos nós, mas que quer o atendimento a todo momento por parte de todas as pessoas. Mas nós temos um eu profundo, a fagulha do Criador deixada na criatura, que no budismo faz a diferença do eu menor, a nossa máscara, e o eu maior, a nossa essência. A filosofia faz essa diferença como aparência e essência também. Paulo de Tarso chama isso de o homem velho e o homem novo, dizendo que é preciso que morra o homem velho para que renasça o homem novo. Jesus disse que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo. A psicanálise fala que o eu, na visão de Freud, é o ego. Mas Jung, que foi mais fundo, falou a respeito do self, esse eu profundo. Então, a todo momento, nós temos dois eus. E Deus, como excelente Pai, como perfeito Pai, jamais vai reforçar, jamais vai mimar, jamais vai buscar o atendimento permanente do eu aparente, mas sempre vai buscar o atendimento do eu essencial. Sempre, meus amigos, minhas amigas, tenhamos essa certeza dentro de nós. Toda a angústia, toda a revolta, toda a frustração, toda a tristeza, todo o pessimismo vai ser transmutado em otimismo, em alegria, em euforia até, quando ganharmos olhos de ver que as nossas frustrações são pedagógicas e terapêuticas, que seria péssimo para nós e impossível que Deus atendesse o desejo de todos iam querer casar, todas iriam querer casar com Brad Pitt, todos iriam querer casar com Angelina Jolie, e não há Brad Pitt para todos, não há dinheiro para todos ficarem bilionários, e não seria bom que houvesse. Porque aí ficariam todos absolutamente acomodados e concentrados nas aparências, nas superficialidades, no ego, na máscara, sem jamais viver a verdade, a essência. Como Deus não iria e não pode, como nenhum pai da terra já poderia, nenhuma mãe da terra já o faria, acomodar seu filho nas aparências, no ego, nos seus desejos, nas suas manias, mimando e estragando os filhos, Deus muito menos vai ter uma ação impactante para todos nós, amorosa, justa, para nos chacoalhar e nos tirar da egolatria. Fez isso com a pandemia, quando nos deu um objetivo comum em torno do qual todos nos deveríamos unir, já que a defesa nossa seria a defesa do outro, já que a atitude do outro seria a defesa nossa, já que estaríamos todos evidentemente vivenciando uma realidade que já é há muito tempo nossa. Todos somos um. Foi isso que essa profunda
antiga revolucionária verdade que a pandemia veio trazer, mas mesmo assim nós nos dividimos em governo federal, governo federal e seus ministros, governos estaduais, governos municipais, interesses os mais variados, ideologias esquerda, direita. O momento de nos unir foi mais uma vez desperdiçado. E dentro das famílias também, não só na sociedade. Outros momentos coletivos virão, porque não aprendemos o primeiro e quem não aprende na escola repete. E hoje nós somos convidados a fazer esse balanço, a entender a diferença entre o eu aparente e o eu essencial, o ego e o self, o homem velho e o homem novo, o eu maior e o eu menor, a essência e a aparência. E a partir dessa lucidez que essa revelação nos traz, aprender a aceitar as lições da vida como remédios e como oportunidades de aprendizado para o eu profundo, para o eu maior, para a partícula de Deus que mora na criatura e que precisa aflorar, se multiplicar e dominar nossas vidas, deixando de lado a máscara. Porque a mentira não nos tem levado a nada de bom e, ao contrário, a verdade nos libertará. Estamos prontos para isso? Pensemos nas nossas vidas, na vida social, na vida dos outros, a partir dessa verdade. A vida como um grande processo de realização. E estimulemos todos que estiverem à nossa volta, toda a humanidade, a sair da briga do eu contra o outro, da guerra de egos, para fazermos a busca fundamental. O que a vida está querendo me ensinar, do que Deus está querendo me curar. Que assim seja, aprendamos, sirvamos e nos curemos. Prazer estarmos aprendendo juntos. Muito obrigado pela presença de todos. Aos domingos fazemos assim, a primeira meia hora uma exposição. Na segunda, uma oração. E na terceira, uma reflexão entre nós. Façamos então uma oração como um banho de luz para toda a humanidade, para que todos nós nos libertemos da superficialidade, da aparência, do orgulho, da vaidade. Ainda que momentaneamente, ainda que um pouco a cada dia, buscando a lição de Deus, buscando o remédio da vida, fabulosos, perfeitos para cada momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Venha a nós que somos o teu reino, e que em toda a terra seja feita a tua vontade, não a nossa nem a dos outros. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nosso pão, que o nosso alimento, como Jesus, seja fazer a vontade do Pai, servir em compaixão, ajudar, confraternizar, solidarizar. Perdoa-nos, Pai, os nossos erros, as nossas recaídas, assim como nós perdoamos os erros e as recaídas dos outros para conosco. Não nos deixes, Pai, cairmos na velha máscara do ego, regermos-nos, vivermos-nos para os nossos desejos, para a terrível máscara do ego. E assim, livres dessa escravidão voluntária na qual temos vivido até agora, nos livres da consequência desses nossos erros, da consequência desse nosso ego, dessas nossas guerras, que é a imensidão dos males. Assim liberta-nos de todos os males. Que assim seja.
Graças a Deus. Imenso prazer prestar esse serviço aos outros e a nós nesse momento das nossas vidas, nesse momento da humanidade da Terra. Muito bom. Agora, vamos ver se há alguma observação que ajude todas essas dezenas de pessoas aqui reunidas, todas as dezenas de pessoas que vão ver esse nosso momento pelo compartilhamento, pelas gravações, pelo canal do YouTube Maurício Zomignani, pelos nossos livros que nós oferecemos a todos, já que a renda é dedicada a projetos sociais maravilhosos que nós conhecemos e confiamos. Que nós possamos agora fazer essa troca entre a gente e depois, sugiro eu a vocês, compartilhar, multiplicar, seja através dos nossos atos, seja através do compartilhamento do vídeo, seja através das nossas orações, das nossas ações. Essa lucidez de nos confraternizarmos com tudo, aceitarmos tudo que vier nas nossas vidas, como o atendimento às nossas necessidades, ainda que quase nunca elas coincidam com os nossos desejos. Um grande abraço, vamos ver se alguém traz alguma reflexão. Temos aqui Sayonara dizendo assim: ora, vejam só, algo parecido aconteceu comigo. Minha classe estava numa bagunça danada quando sentei no chão e comecei a meditar, recitando um mantra. Acho que é isso que ela disse. Um a um parou para olhar e a prestarem atenção, não mais nele, mas em mim. Foi mantra que ela disse. Quando a gente desloca, olha só a ferramenta fantástica. Quando a gente desloca a vida do ego para saber entre nós e o outro quem vai vencer. Até ali vivíamos nessa bagunça na classe, na cena que a Sayonara nos trouxe. Quando alguém se conecta com Deus, quebra o eixo, muda essa lógica, obedecendo sem saber o que Teresa de Calcutá deixa como mensagem para todos nós, com o que nós encerramos nossas reflexões de hoje. A vida, disse Teresa, essa verdadeira luz que esteve na Terra, a vida nunca esteve entre você e o outro. Essa certeza absurda que nós temos vivido, que o sentido da vida da classe pobre é brigar com a classe rica, do branco brigar com o negro, do brasileiro brigar com o argentino, do russo brigar com o ucraniano, do engenheiro brigar com o arquiteto, do espírita brigar com o evangélico, do evangélico brigar com o umbandista. A vida nunca esteve entre nós, entre você e o outro. A vida sempre esteve entre você e Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aprendamos essa verdade e ela nos libertará. Um grande abraço para vocês, excelente final de domingo. Que essa ferramenta possa ajudar no seu autoconhecimento, no conhecimento da vida, no conhecimento da ação de Deus perante a humanidade, perante a criação. Até a próxima. Essa semana, às 18 horas, estaremos todos os dias que nos for possível na oração ação. Venha conosco, vai ser um prazer. Até lá.